Irmãos, na vida, as coisas só encontram seu propósito se significadas na direção e no sentido. Por isso que o diabo, ele não quer mudar a sua direção. Ele quer mudar só o sentido da sua vida. Então não fique esperando por mudanças de comportamento nem de circunstâncias, porque ele quer transformar sua noção de propósito. Então às vezes você está esperando uma grande mudança e Deus está querendo trazer uma transformação. Quem oferece ajuda para mudar a sua vida é o capeta. O diabo oferece orientação para você cumprir o seu propósito antes que haja uma mudança. Então a vida tem que ser significada no propósito antes da mudança. Para você não achar que foi a mudança que mudou sua vida. Não, sua vida foi transformada para produzir a mudança. Porque se a mudança transformou sua vida, então você é refém. Você é manipulado. Você é um resultado. E nós não somos o resultado, nós somos o agente da transformação. Amém? Amém. Então quem vai produzir a mudança que nós estamos querendo somos nós. Aí para fazer a mudança nós temos que ser transformados. Tão simples assim. Ou você entende a vida, enche-me. Ou você entende a vida, enche-me. Entendeu ou não? Enche-me, carência, direito, cobiça, necessidade. Isso é uma ameba. A ameba canta assim, ó. A ameba, quando escuta o Enzo cantando, ela fala assim: enche-me, transforma-me. A formiga canta também. Então, na paróquia das formigas, elas marcam culto todo dia, no mesmo horário, no mesmo local, em volta do açucareiro. Aí elas ficam lá: enche-me, salva-me. Aí sai a formiga, entra os macacos, eles reúnem em volta do coqueiro e eles ficam lá: enche-me. Então, na mesma paróquia das amebas, das formigas e dos macacos, eles ficam assim: enche-me, transforma-me. Agora, lá na paróquia dos filhos de Deus, eles largaram para trás a garrafa das suas necessidades, das suas carências e dos seus direitos, e eles cantam assim: enche-me, transforma-me, usa-me. Aleluia, irmão. Glória a Deus. É isso. Por isso, nós estamos aqui celebrando o aniversário de alguém que foi transformado. Mudado ele ainda não foi, ele está sendo. Mas desde que ele foi transformado, ele vem passando por mudanças e ele vem mudando a gente. Então nós muda ele muda a gente, mas isso só é possível porque ele foi o quê? Amém, mãe? Amém, irmã? Amém, esposa? Amém, filha? Amém. Mudar mesmo do jeitinho que nós queríamos, está longe. Mas nós não estamos preocupados na mudança. Nós estamos vivendo a transformação. Hoje é aniversário do Enzo. Glória a Deus! Solenidade não é austeridade. Austeridade é cacuete comportamental de quem está querendo mudança. Aí ele adquire um padrão comportamental para ver se no fim ele recebe o torrão de açúcar que ele merece. Isso é austero. Solene é a forma sublime como a fonte jorra suas águas e de maneira transgressora molha todo mundo, inunda todo mundo e depois nós resolvemos o que vai fazer. Glória a Deus, amado. Aleluia. Primeiro a água jorra, depois nós vamos saber para que rumo nós vamos levar ela. Glória a Deus. Amém. Não ensine o seu filho a culpa de ser austero, mas ensine a ele o privilégio de ser um transgressor solene. Ensine o seu filho, a sua filha, a transgredir de maneira elegante, educada, mas a não se conformar. Então todos os nossos filhos serão homens e mulheres transgressores com elegância.
Amém? Amém. Não é bagunçado, não. Aqui a gente transgride com elegância. Olha a elegância do nosso transgressor. Não. Você não sabe o que é viajar de carro. Faça essa experiência. Convide o Enzo para te levar aqui em Alexandria, que seja. Parar para comer um pastel, não é? Meu Deus do céu, é outra vida. Uma viagem minha e do Enzo juntos, você vai ser arrebatado, nós dois juntos ali no carro. Não, fala a verdade, Enzo. Vamos passar inverno nesse povo aqui? É privilégio, né? Não, é arrebatador, bicho. Deus faz coisas que a gente não acredita. Não, patrulhamento zero nas nossas conversas. Verdade. Não é? Verdade. Nós fala de todo mundo, fala de qualquer assunto, fala bem, sem fala problema. mal, sem problema. Coração limpo. O que é isso? Coração limpo. Não é? Eu te amo, meu irmão. Você sabe que eu te amo. E outra coisa, Paulo Júnior é um cara que ele inspira a gente a ir além, né? Porque ele até irrita a gente. Eu falo, não é possível que esse cara está lá. Quando eu vejo, ele já foi. Aí quando eu vejo, ele já chegou. Paulo Júnior, não é possível que você está aí de novo. Não, já estou voltando. Eu falei, com quem? Você tem alguém para dirigir? Não, eu estou sozinho. Eu falei, não é possível. E ele vai dirigindo e volta. E eu queria poder ser motorista dele, entendeu? Ele me chama de vez em quando. Mas ele é. Porque às vezes nessas viagens eu estou indo e voltando por causa dele. Ele não sabe, entendeu? Você quer falar? Fala aí. Ó, ela quer falar. Aqui, ó, fala nisso, pode falar. Eu fiz um texto para o senhor. Eu acho que o senhor não prestou muita atenção. Como eu fui ler para o senhor, era meia-noite. Então, eu não vou cobrar muito da sua atenção ontem à noite. Mas eu queria ter a oportunidade de ler aqui e compartilhar um pouco do que o senhor é, para quem não te conhece e para quem te conhece confirmar tudo que eu estou falando aqui. Hoje é um dia mais que especial. É o dia de celebrar a vida de um dos homens mais incríveis que eu já conheci, meu pai. E mais do que comemorar o passar dos anos, eu quero celebrar quem você é. Tudo o que representa para mim e para todos ao seu redor. Pai, a sua vida é uma inspiração. Você é o tipo de pessoa que carrega a sabedoria no olhar, a bondade no coração e a fé nas pessoas. Eu cresci vendo você viver com integridade, ensinando com atitudes muito mais do que com palavras. Seu respeito nunca dependeu do tom da sua voz, porque o seu exemplo sempre falou mais alto. Uma das coisas que mais admiro em você é a sua fidelidade em Cristo. A forma como você vive a sua fé me ensinou o que é confiar em Deus, o que é amar com verdade e o que é caminhar com propósito, mesmo nos momentos difíceis. Sua vida com Deus não é apenas algo que você diz ter, é algo que você demonstra em cada escolha, em cada gesto de compaixão, em cada conselho sábio que o Senhor me dá. E como não falar do seu dom com a música? Pai, Deus realmente te presenteou com algo único. A música flui de você com naturalidade, como se fosse uma extensão da sua alma. Seja tocando, cantando ou simplesmente ouvindo com sensibilidade. Você tem a capacidade de transformar momentos simples em experiências tocantes. Sua arte toca quem está por perto. E isso é um dom raro. É mais do que talento, é um ministério. Mas além da fé e da música, o que mais me emociona em você é o homem que sempre esteve presente. Aquele que ouve, que aconselha, que ora, que sorri mesmo em dias difíceis. O pai que me ensinou valores, que me mostrou o que é caráter, que me ensinou que ser forte não é nunca cair, mas sim levantar sempre com dignidade. Hoje eu agradeço a Deus por mais um ano da sua vida e peço que Ele continue te abençoando com saúde, alegria e paz. Que você continue sendo essa luz na vida de todos nós. E que os 57 anos sejam só mais um marco em uma jornada de muito propósito e amor. Te amo, Pai. Parabéns por esse novo ciclo. Você merece tudo de melhor. Ô, Rebequinha, você fica firme, porque Deus te deu um dom de encorajamento. Deus te levantou para encorajar, para incentivar, para estimular. E não é fácil, porque muito provavelmente você vai encontrar muita gente desanimada na sua vida.
E aí você vai ficar lá, às vezes, meio solitária, encorajando. Mas, em compensação, para você cumprir esse propósito, Deus te deu um pai que tem um dom de fé. O Enzo tem um dom de fé. O Enzo não tem o dom assim de ficar... Ele não tem que explicar. Não tem que ser razoável. Porque ele tem um dom de fé. Vou te explicar o que é um dom de fé. Você vai achar que isso é piada. Uma vez nós estávamos lá para o lado de Itaberaí, fazendo evangelismo, campanha de tarde, deu uma fome. Pensa uma fome. E nós lá meio apressados, entrou num daqueles botecos, comum aqueles botecos, aqueles balcãozão de madeira, aquelas prateleirinhas de vidro, que o trem fica meio morno lá o dia inteiro. Aí eu, na pressa, virei pro cara e falei assim, dá um quibe desse aí. Aí ele enfiou a mão na prateleira e falou assim, não é quibe não, é pão de queijo. Entendeu? Na pressa você olha assim, acha que é quibe, mas não é não, aquilo é só mosca em cima, ele banou, era pão de queijo. Então, isso é um dom de fé. Viu? Às vezes você vai mostrar um quibe pro seu pai e vai falar assim, não, gente, tem salvação, mas é pão de queijo. Glória a Deus. Canta para nós aquela, pode ser? Vem cá, lá. Participa junto aqui. Não, você só vai fazer moldura aí agora, pá. Irmãos, a gente tomou um tempo aqui, mas era necessário a gente dar um testemunho, né, da nossa casa. A gente muitas vezes busca a felicidade, a alegria nas coisas, nas conquistas. Isso é muito importante, não tem nada de errado. Mas a verdadeira alegria vem do Senhor, amém? E um dia o Senhor me encontrou e ressignificou a nossa casa, a nossa história. E essa música fala sobre isso. A minha vida antigamente era vazia, tão distante eu vivia, procurando pela paz. Saía procurar felicidade pelos bares da cidade, tentava me satisfazer. Aí era maior o desespero, aumentava o pesadelo, multiplicava a solidão. Um dia alguém me encontrou e teve dó de mim. Me disse assim, olhes pra mim, vou te fazer feliz. E hoje quem me vê assim, andando diferente, carregando a Bíblia, dizendo sou crente, dizem na verdade ele mudou demais. E hoje eu posso dizer sei o que é felicidade. Digo isso porque na realidade aceitei a Jesus, o príncipe da paz. Ah, é? Viu aí, gente? Eu falei de vocês, não é quibe não, gente, é pão de queijo. Glória a Deus. E muito bom. Recebe, peraí que você vai fazer os avisos aqui agora para a gente otimizar nosso tempo. Tudo que você vai ser ministrado aqui é espiritual. Esse lugar aqui, em nome de Cristo Jesus, esse lugar aqui não é para você ter os seus problemas resolvidos. É para você encontrar sua vocação de ser a direção que Deus quer dar nesse ambiente em que você se encontra. Então aqui é para levantar você como uma orientação e não simplesmente apresentar você como uma solução. O seu principal testemunho aqui não é de alguém que teve o seu problema resolvido, mas é alguém que assumiu a responsabilidade de ser a expressão do quem de Deus no meio do seu problema. Então, quando Deus permite um problema, não é para resolver ele depois, é para formar um filho dele ali naquele ambiente. É para que ele possa fazer brotar um rio no deserto, um jardim em terra seca. É para que alguém olhe para você e fale assim, isso não tem jeito. Vai ser muito difícil resolver esse problema. Eu vou te falar, não. O seu problema é impossível de ser resolvido.
se você não for transformado antes do problema ser resolvido. Porque toda vez que alguém tem um problema resolvido, vou falar bem devagar, toda vez que alguém tem um problema resolvido e ele não reencontra o seu propósito, o problema dele resolvido é só a véspera dele ficar 7 vezes pior. Quando você tira o demônio de uma vida, quando você tira um espírito opressor, quando você tira o problema de uma pessoa e ela não reencontra o seu propósito, aquele demônio vai voltar e vai trazer com ele outros 7. E o problema daquela pessoa vai ser 7 vezes pior do que ele já foi. Então, se você não tem compromisso em reencontrar o seu propósito, nós vamos deixar você com o demônio que você já está, para não organizar a sua vida, para hospedar mais 7. Nós vamos devolver você para casa com esse tamanho de problema, porque a última coisa que nós precisamos aqui é de uma pessoa com um problema 7 vezes pior, porque na solução do problema dela, ela não reencontrou o seu propósito. E o propósito é gente, é vida, é você hospedar aqueles que através de você vão reencontrar o sentido da vida delas. Então você é um direcionador de vidas, você é um vetor. A música que nós cantamos, nós somos o quê? Flechas. Então você é o vetor. Sabe aquela empresa que você toca lá? Você é o vetor. Sabe aquela negócio que você faz? Sabe o condomínio que você mora? Você é o vetor do seu condomínio. Aquele condomínio não vai funcionar enquanto você não assumir a responsabilidade de trazer para ele o seu propósito. Você é o vetor do seu prédio. Você é o vetor da sua cidade. É você que diz para a sua cidade o propósito dela. A cidade não é a solução do seu problema. Você é o direcionamento dela. Amém? Faz os avisos aí, Lala. Pessoal, nesse propósito de ser uma comunidade que está saindo das paredes da igreja para a cidade, nós estamos fazendo um evento no dia 16 de maio para as mulheres. É para presentear todo mundo da nossa comunidade no mês das mães. Então, nós vamos ter esse evento, ele é um presente do Cartas Vivas de Amor para toda a nossa comunidade feminina. Durante o dia inteiro, na Assembleia Legislativa, nós teremos palestras com psicólogos, empresárias, mães atípicas, mulheres que se envolveram nos seus desafios e são resposta para a nossa sociedade. Se você quiser participar, clica aqui no QR Code ou então entra lá no @cartasvivasdeamor. É um evento que vai começar às 9 horas da manhã e vai terminar às 17 horas, com uma imersão de palavras transformadoras para as famílias, para as mulheres. Nós também estamos vendendo lá no final, os jovens do Resenha, nós estamos vendendo brigadeiro a R$15, para você nos ajudar no evento de São Luís de Montes Belos. Então, lá no final você pode encontrar. Nós também vamos apresentar um encontro. Você está indesculpável de não fazer parte dos nossos movimentos. Se você vem aqui só no domingo, você não entendeu ainda. Vou plagiar meu pastor. Você não entendeu ainda. Nós temos movimentos diários, em várias áreas. Diários. Diários. Nós temos pequenos grupos, nós temos café da manhã, nós temos o fio do bigode. Nós e não é diário só uma vez, não é diário 7 vezes por semana. É diário quase que 12 horas por dia, 7 vezes por semana. Isso mesmo. Tem coisa acontecendo o dia todo, de manhã, à tarde, noite, 7 dias por semana. Então, nós vamos ter um outro evento em Brasília, joga aí, Daniel, do dia 27 a 29 de junho. Você que sempre procura a gente para falar assim, eu quero participar do encontro de casais. Você está indesculpável de não participar, né, Paulinho? Amém. Agora, dia 27 a 29 de junho, em Brasília, procura a gente que nós vamos estar explicando para vocês como que vai funcionar. 3 dias com Paulo Júnior, Lana, Almir, Samira, Enzo, Lala, todo mundo. O povo aí que é forjado no fogo, né? Tá bom? Valeu. E o Bazar do Ilumina, na semana que vem, vai estar aqui, tá bom, pessoal? Ô, gente, volta aí a mais das mulheres aí. Volta lá. Volta lá.
Não, porque às vezes eles põem uma foto que a mulher lá, ela não congrega aqui. Porque às vezes você acha que para fazer parte, você tem que ser, né? Não, amado, menos. É inteligência artificial, é IA, o real está aqui, entendeu? Umas embaçadas, outras desembaçadas, uma fora de foco, outra no foco. Vida real, amém? Vale para todo mundo, você enquadrou ou não no perfil. Tem o Rony lá. Tem o Rony naquele cenário lá. Então, dá para todo mundo aí. Todo mundo encaixa aí, tá bom? Nós tudo está lá dentro. Fica tranquilo. Beleza? Eu quero chamar uma família aqui. Marco Antônio. A Lana fica com vergonha. Mas né, eu passo vergonha na Lana antes da gente casar. Vem cá, Marco. Vem cá. Fabiana, Ana. E tudo que você está ouvindo aqui recebe como um testemunho espiritual. Aqui nesse ambiente, tudo aquilo que apresentava ser assim, um impedimento, um problema, uma dificuldade, foi vencido através da transformação das pessoas que abraçaram isso como sendo sua responsabilidade. Então recebe o que você vai receber agora como um estímulo, como um vetor. Do mesmo jeito que essa família entendeu um movimento a partir do desafio, entenda isso também, tá bom? Então o Marco, a Fabiana vão abrir a intimidade deles aqui, vão abrir a casa deles, seus desafios, e vão testemunhar para nós como é que isso foi enfrentado dia a dia, nos últimos 10 anos, e a transformação que isso está fazendo na vida. Então recebe isso como uma palavra de exortação, um apelo espiritual que pode revolucionar a vida de todo mundo aqui, não interessa qual a realidade que você está vivendo. Bom dia, família. Bom, meu nome é Marco Antônio, sou casado com a Fabiana há 18 anos, e nós temos o Marco Antônio, que é o nosso filho mais velho, de 15, e a Ana Beatriz, de 13. Quando a Ana Beatriz nasceu, há 13 anos atrás, a gente foi notando, com o passar do tempo, que ela vinha tendo alguns atrasos nos marcos do desenvolvimento. E com um ano, ela estava com uma dificuldade muito grande de fala, um ano e meio. Foi onde a gente viu a maior dificuldade. E a gente começou a ter muita dificuldade para poder evoluir a fala dela. Então, trocamos de fono algumas vezes em Goiânia, até que chegou com... Ela tinha 2 anos e meio. Uma fono de Goiânia nos falou que nunca tinha visto um caso daquele, que suspeitava de que a Ana Beatriz tinha apraxia de fala, mas que ela não poderia falar muito a respeito disso, não poderia ajudar muito a respeito disso, porque ela tinha tido uma aula na faculdade, de 4 anos de faculdade de fonoaudiologia. Então, a gente começou a pesquisar sobre o assunto, nós fomos para São Paulo, a Fabiana tem a facilidade de ser paulistana, a família dela mora em São Paulo, então a gente começou a pesquisar muito sobre o assunto. E a gente achou uma fono, especialista na área de apraxia de fala. Então a gente fez todo um diagnóstico da Ana Beatriz, um trabalho para poder fechar o diagnóstico dela, e realmente a gente fechou o diagnóstico com a apraxia de fala. Só que em função da gente ter achado esse diagnóstico, a gente não tinha muita estrutura para poder trabalhar. Não tinha literatura em português, não tinha fonos em Goiânia que pudesse trabalhar dentro desse diagnóstico. Então, a gente viu a necessidade de começar a evoluir dentro desse mundo, né? Então, nós trouxemos essa fono de São Paulo para a PUC de Goiânia, conseguimos o auditório da PUC. O pessoal de fonoaudiologia da PUC abriu as portas para a gente fazer uma palestra sobre apraxia de fala, e aquela demanda nos surpreendeu. Então, assim, muita gente se interessou, porque realmente era algo que não era falado, ninguém conhecia, e a gente estava sentindo essa dor dentro da nossa casa. A gente precisava desenrolar isso com a Ana Beatriz. E a gente via que muitas crianças eram diagnosticadas de forma errada e, consequentemente, eram tratadas de forma errada. Então, assim, a apraxia de fala ela é muito mais comum do que a gente imaginava.
e ela é muito comum em crianças que têm alguma síndrome rara, ou autismo, síndrome de Down. Então, esse universo foi se abrindo para a gente e a gente sentiu essa necessidade de ir buscando cada vez mais. Até que a gente fez uma conferência nacional há 10 anos atrás, em São Paulo, para poder informar melhor as pessoas a respeito do diagnóstico, onde a gente usou como benchmark a Associação Norte-Americana, que já existe uma associação nos Estados Unidos de apraxia de fala. Então, a gente foi até lá para poder conhecer, entender como é que funcionava, ter mais recurso, e a gente trouxe o mesmo modelo para cá, foi onde a gente criou a nossa associação, há 10 anos atrás. E desde então a Fabiana é a presidente da associação, vem fazendo esse trabalho, se dedicando bastante, junto com mais 2 famílias que encabeçaram esse projeto com a gente, uma família de Curitiba e uma família de Porto Alegre, que também tem esse diagnóstico dentro de casa. Então foi assim que começou esse trabalho nosso, que hoje está completando 10 anos. Eu vou passar para a Fabiana, que ela vai contar um pouco mais aí dos detalhes da associação. Eu gosto de falar de pé. Então, há uns 2 meses atrás, a gente foi convidado para apresentar a nossa associação numa reunião aqui da Sal da Terra, e foi muito enriquecedora essa apresentação, porque tinham todos os projetos que estão ligados a essa nossa comunidade, a essa nossa família. E quando eu apresentei a abrapraxia, a gente podia fazer sugestões, né, de melhora, de críticas. E uma das críticas que eu mais recebi é que eu não falava sobre todo esse trabalho que nós fazemos com a abrapraxia, com as crianças do Brasil, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para a nossa família e dentro daqui dessa igreja. Então, ninguém conhecia direito a abrapraxia, e foi uma grande surpresa que essa crítica veio dar frutos, né? Que eu estou aqui agora apresentando a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância. Essa associação nasceu de uma necessidade lá de casa, né, da Ana Beatriz. Eu formei em Relações Internacionais, fui gerente de negócios internacionais muitos anos numa multinacional. E quando a Ana Beatriz veio, a gente optou por eu parar de trabalhar, que o Marco Antônio trabalhava muito no Tocantins. E daí eu falo que isso realmente transformou minha vida, porque daí veio um diagnóstico e Deus me formou antes disso para que eu conseguisse transformar não só a vida do diagnóstico que eu tinha na minha casa, mas também a vida de outras famílias e outras crianças. Essa é a nossa família, né? O diagnóstico, o Marco Antônio contou um pouco. A gente vem se espelhando na Associação Norte-Americana de Apraxia de Fala na Infância, mas hoje a gente já está num patamar que a Associação Brasileira supera em diversas áreas a Associação Norte-Americana. Essas são as 3 famílias que fundaram a abrapraxia. Somos nós. Esse foi o primeiro encontro das famílias, né, lá em, acho que 2017. Do lado esquerdo tem o pessoal de Curitiba. A Juliane, ela é engenheira de projetos da Volvo. Hoje ela está expatriada nos Estados Unidos. E o Márcio também é engenheiro. A Mariana e o Cristiano são de Porto Alegre. Ela é advogada e ele juiz. Então, eu falo que cada pessoa dentro da associação faz a diferença. E cada perfil dentro da associação faz a diferença. Eu tenho um perfil um pouco mais comercial, um pouco mais comunicativo, a Juliane mais analítica, a Mariana faz toda a parte de direito, mas a gente também tem aqui uma mãe em Goiânia que faz todo o nosso administrativo e marketing da associação, que é a Bruna, que desde o começo, desde desse primeiro curso que a gente teve na PUC Goiás, estavam algumas fonoaudiólogas do CRER e o menino dela estava sendo atendido no CRER,
e ela começou a estudar sobre apraxia de fala na infância e hoje ela faz parte aí da nossa equipe. Marcos, você podia ir mudando para mim. A abrapraxia, ela tem hoje 10 anos, né? E nossa missão é que cada criança alcance seu melhor potencial. E, para isso, a gente tem diversas ações dentro da associação em diversos pilares. A gente tem um planejamento estratégico, que aqui nessa apresentação eu não vou falar muito, mas a gente tem os pilares de atuação, quem são os profissionais que a gente quer alcançar. E daí vocês vão me perguntar, o que é apraxia de fala na infância, né? Porque esse nomezinho, ele é bem difícil, né? A apraxia de fala na infância. E é um diagnóstico muito pouco conhecido ainda no Brasil. Por mais que a gente faz todo um trabalho de conscientização sobre esse diagnóstico. Maio, agora, é o mês da conscientização da apraxia de fala na infância e 14 de maio é o dia. E por isso que eu escolhi estar aqui na frente no mês de maio, para conscientizar sobre esse diagnóstico dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, e também que cada um de vocês leve essa informação para casa e fale, olha, eu posso falar para uma amiga minha que eu estou achando que o filho dela tem algum atraso de fala. A gente tem aqui algumas pessoas que eu também já conversei e já ajudei, familiares. Então, esse é o ponto da associação. Então, a apraxia de fala na infância é um tipo de transtorno motor de fala. Ele é neurológico. A criança sabe o que quer dizer, mas ela falha ao planejar e executar os sons da fala. A terapia fonoaudióloga para apraxia de fala na infância é totalmente diferente de uma terapia de linguagem, de uma terapia que antigamente as fonoaudiólogas eram formadas na faculdade. Hoje já tem um pouco mais de matéria de transtorno dos sons de fala e transtornos motores de fala para tratar a apraxia de fala na infância, mas não é tão disseminado ainda. Por isso que nosso trabalho aí é gigante. O que é o slogan dessa criança para vocês entenderem, é o que está na minha camiseta, que é: eu sei mais do que eu digo, eu penso mais do que eu falo e eu entendo mais do que você imagina. Quando você vê que a criança tem uma linguagem receptiva, lá por 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e meio tem que estar com 50 palavrinhas, tá, gente? Mas não desespera, não. Mas ela é um pouco mais velha, 3 anos, e ela... Você percebe que a linguagem receptiva dela é muito melhor do que a linguagem falada dela, pode ser apraxia de fala na infância. Não tem só esse diagnóstico de atraso de fala, tem outros diagnósticos de atraso de fala, e é por isso que a associação também faz algumas formações para formar os fonoaudiólogos e esses profissionais da área da saúde e educação identificarem os sinais e também fazer o diagnóstico diferencial da apraxia de fala na infância. Aqui vocês vão ver um vídeo curtinho, é o primeiro vídeo, Daniel, sobre um pouco do que é a associação. De apraxia de fala na infância surgiu para transformar vidas, dando voz a crianças com apraxia de fala e esperança às suas famílias. A abrapraxia nasceu da nossa necessidade como pais de entender o diagnóstico da apraxia de fala. A gente começou com um trabalho voluntário, buscando respostas para os desafios dos nossos filhos. A abrapraxia nasceu de uma necessidade real. Cada passo foi dado com amor e dedicação, e cada mãe e pai que se juntaram a nós trouxeram novas ideias e desafios. Hoje, somos uma grande comunidade que acolhe, informa, educa e capacita. O que nos une é o propósito de transformar realidades e oferecer apoio em qualquer lugar. Conheça, participe, apoie. Junte-se a nós. Ajude a levar informação de qualidade sobre a apraxia de fala para mais famílias e profissionais.
E daí a gente fala, qual que é o nosso público-alvo, né? São os fonoaudiólogos que tratam essas crianças, tem os acadêmicos, profissionais da saúde, educação, pais e familiares. Eu relatei aqui no primeiro culto que é impressionante ainda como os profissionais da área da saúde e educação não têm conhecimento sobre a apraxia de fala na infância. No final de semana passado, nós tivemos um congresso de autismo aqui em Goiânia, que deram 1.800 pessoas. A apraxia estava com uma banca lá e a gente fez uma pesquisa. Dessas pessoas que preencheram a pesquisa, 25% não tinham ouvido falar sobre a apraxia de fala na infância. 50% já tinham ouvido falar, porém nunca tinham buscado nenhuma informação ou formação sobre o assunto. Então, o desafio, gente, é gigante. O que nós fazemos, né? Desde o início, a apraxia começou com aquele curso na PUC, né, que o Marco Antônio relatou aqui. E eu e uma fonoaudióloga, que foi quem identificou o diagnóstico da Ana, a gente rodou o Brasil com cursos. E desde então, a gente já fazia essas camisetas com esse slogan, sabe? E eu levava na mala as camisetas, pendurava as camisetas e falava, igual a gente fala aqui, ó. Você quer doar, ó, a cada camiseta que é R$60, você me entrega o dinheiro, eu punha no bolso e organizava o curso, e dava palestra e fazia tudo. Então, a apraxia hoje, depois da pandemia, a gente transformou a apraxia toda online, apesar que a gente tem diversos cursos presenciais também, mas ela já capacitou mais de 33 mil pessoas, entre fonoaudiólogos, pais, profissionais da saúde e educação. A gente tem nas nossas redes sociais mais de 150 mil conexões sobre a apraxia de fala na infância, e a gente tem uma comunidade muito acolhedora, que unem pais, profissionais e especialistas para o desenvolvimento dessas crianças com apraxia de fala na infância. A apraxia ela é totalmente sustentável hoje, gente. Desde o início, o Marco falava assim para mim, quem conhece o Marco Antônio vai entender, ele falava assim, tá lindo, tá maravilhoso você montar essa associação, mas a gente tem muita responsabilidade financeira lá em casa, então segura a onda. Deus colocou a gente nesse propósito, nesse caminho, e vem iluminando as nossas ações para que a gente mantenha essa sustentabilidade financeira também na apraxia. Hoje a gente tem 18 cursos online gravados disponíveis no nosso site para fonoaudiólogos, pais e familiares, profissionais da educação e saúde. E a gente tem a nossa conferência. A primeira conferência a gente fez numa sala emprestada, tinham 140 vagas, ficaram 50 na lista de espera. Eu falo que na primeira conferência, as tias do Marco estavam indo para os Estados Unidos e a gente contrabandeou esse livro em inglês. E cada uma trouxe 2 livros dele, ele tem 5 tias. E daí as fonoaudiólogas lá naquele dia compraram esse livro mesmo em inglês. E a nossa conferência tomou um tamanho gigante. Hoje, em 2024, foram 1.000 participantes presenciais e 300 online. Pode ir. Então, daí a gente fala que é a maior conferência, volta lá um pouquinho, o maior evento sobre a apraxia de fala na infância do Brasil. Mas eu posso dizer para vocês que é o maior evento sobre a apraxia de fala na infância do mundo. A Associação Brasileira hoje faz o maior evento sobre a apraxia de fala na infância do mundo. Amém. Nós também falamos que esse livro aqui, ó, gente, é nosso troféu. Sabe por quê? Porque lembra que eu contei que lá na primeira conferência eu trouxe esse livro em inglês. E quem que fala inglês hoje no Brasil? Poucas pessoas, infelizmente. Hoje mais, nossos filhos estão falando mais, tem mais gente falando inglês. E a gente conseguiu, com a ajuda de um pai, pagar os royalties desse livro, traduzir esses livros. E hoje a gente doou esse livro em todas as faculdades de fonoaudiologia. Então, qualquer criança que tem o diagnóstico de apraxia de fala na infância, ela não quer fazer nossos cursos, ela pode comprar o livro e estudar. Aqui,
a gente fala, é a Bíblia da apraxia de fala na infância. Tem do A ao Z. Tudo que uma criança com esse diagnóstico, todas as estratégias de formação, de tratamento, de clínica, estão aqui dentro. Também temos esse livro, que é um livro mais clínico, que é da Carrie Elbert, é uma fonoaudióloga americana que tem um filho autista apráxico com 20 anos. Ela já deu aula para a gente 3 vezes. A clínica dela é super prática, tem diversos jogos, brincadeiras, como você fazer um tratamento maçante, porque o tratamento para apraxia, ela tem que aprender a evolução dos princípios de aprendizagem motora na fala. É muito difícil para essa criança. Ela não tem a conexão do cérebro para falar. É como se esse fiozinho tivesse cortado. Então, você tendo esse tipo de recurso é uma joia rara para esses profissionais. Marco? Temos também os materiais informativos gratuitos. Para a produção desses materiais informativos gratuitos, se você tiver o diagnóstico de apraxia de fala na infância em qualquer lugar do país, todos esses materiais você pega no site, segura aqui, você pede no site e ele chega para você ser uma ativista dentro da sua comunidade. Nós temos um material para escola, um material de conscientização, um material para a escola, folders e também um materialzinho de comunicação alternativa e aumentativa. O que foi, Aninha? O projeto Abrapraxia Solidária, além de englobar a questão da doação dos livros para as faculdades, a gente tem todos os profissionais do SUS ou da rede municipal e estadual de educação ou famílias que não têm recursos, eles podem solicitar lá dentro do nosso site, tem um lugar, Abrapraxia Solidária. Você pode fazer eles podem solicitar e fazer todos os cursos da Abrapraxia numa trilha do conhecimento. Pode mudar. Além dos livros, a gente também apoia eventos acadêmicos e científicos em todo o Brasil, doa bolsas de estudos e financia pesquisas genéticas e temos o projeto de educação inclusiva. Essa pesquisa genética, a Abrapraxia, está liderando essa pesquisa genética junto com o Genoma da USP. Nós selecionamos mais de 500 crianças com apraxia de fala na infância. A gente fez todo o diagnóstico diferencial dessas crianças para ter certeza que elas tinham apraxia de fala na infância, ou moderada ou severa, e fizemos o exoma nessas crianças. Os pais que poderiam pagar nessa pesquisa genética, eles pagavam. Os que não poderiam, a gente pagava o valor para eles. E os que poderiam também, se quisessem doar para outra família poder fazer o exame, a gente recebia a doação para aplicar. Essa pesquisa é um case no mundo. A maior pesquisa hoje desse nível está na Austrália com 36 Ns, 36 crianças. A pesquisa do Brasil tem 93 N. E nós recebemos agora um aporte de uma organização internacional para aumentar para 300 N. E temos um segundo... Bom. E temos uma segunda fase dessa pesquisa, depois de identificada a causa e fazer o tratamento específico para essa criança. Qual que é o melhor método de tratamento para essa criança? Então, são 2 projetos que nós estamos iniciando agora, em 2025, uma nova fase. Temos a nossa loja solidária lá fora, a gente tem a lojinha solidária também, que a gente fala, doe e ganhe da Abrapraxia. Você pode doar R$60 e adquirir uma camiseta linda dessa, ou R$40, e tem esses 2 livrinhos infantis que contam sobre inclusão e os desafios diários para você conseguir incluir essas crianças neuroatípicas dentro da escola,
conversar com as crianças sobre essa questão e tudo mais. Nós, da Abrapraxia, estamos trabalhando nos projetos de lei do Dia da Conscientização da Apraxia de Fala na Infância. Todas as cidades, a gente tem estimulado todas as mães voluntárias, todas as fonoaudiólogas de cada cidade, para que exista a lei do Dia da Conscientização da Apraxia de Fala na Infância. Aqui em Goiás, a gente já tem a lei em Goiânia, a gente já tem a lei no Estado. Está faltando a lei nacional da Apraxia de Fala na Infância. E por que a gente está fazendo todo esse movimento? Para ter uma conscientização e para também que essas crianças tenham a possibilidade tanto de diagnóstico como tratamento. E, paralelo a essa lei, a gente está fazendo um projeto, que é o Projeto Educação em Foco. Projeto Apraxia em Foco, de Educação Inclusiva. A gente está doando um curso para todas as cidades e estados que já têm a lei da conscientização da apraxia de fala na infância. Então, nós estamos fazendo reuniões, eu faço reunião quase diariamente com municípios no Brasil todo para doar o curso. Tem um aluno com apraxia de fala na infância, o que devo saber? O maior desafio é fazer a reunião, é conseguir marcar a reunião, mas o maior desafio, depois de doado o curso, de falado com a Secretaria Municipal de Educação, de falado com a Secretaria Estadual de Educação, é ter o engajamento. Porque eles falam assim, mas o que você quer em troca? Qual que é a contrapartida? E eu falo, eu não quero nada em troca. Eu não quero nenhuma contrapartida. Eu quero só que o seu professor escute falar sobre a apraxia de fala na infância. Porque a primeira infância, principalmente, é extremamente importante para essas crianças. Uma intervenção precoce pode fazer com que essa criança no futuro fale ou não fale. Então, o tanto que é importante os professores entenderem ou saberem o mínimo sobre esse diagnóstico. Temos também tivemos o primeiro encontro sobre a apraxia de fala na infância. Daqui 2 semanas teremos o segundo encontro. Foram 70 famílias no primeiro encontro, mais de 300 pessoas envolvidas. O primeiro foi no Bourbon Atibaia, agora vai ser no Tauá Atibaia, daqui 2 semanas. E também estamos investindo muito em assessoria de imprensa, gente. Porque, como o Marco disse, lá em 2014, eu coloquei no Google apraxia de fala na infância. Veio uma matéria, que era um estudo de uma fonoaudióloga. E hoje você pode se reconhecer dentro de todas essas matérias que a gente faz com as mães pelo Brasil, investindo muito nessa parte de assessoria de imprensa. Agora, nós vamos pôr aí, Daniel, pode pôr, na última conferência, a gente contratou o Rafinha Acústico para fazer uma paródia sobre a apraxia de fala na infância. Daí vocês vão sentir aí um pouco da energia do que é a associação, do que a gente vem fazendo, do que a gente vem transpondo aí todos os nossos desafios, medos diários, em trabalhar um pouco mais para a sociedade e assumir um pouco mais de responsabilidade. Pode pôr o vídeo, Daniel, por favor. O pessoal daqui também ajuda a apraxia nos cursos online, viu, gente? Conheço todos eles. YouTube, abrapraxia Rafinha. Existe fazer você...
não é só sobre querer melhorar a vida de uma criança. É sobre saber que maior que o esforço é a esperança. É olhar para uma mãe, um pai e sentir o que é gratidão. Escolher trabalhar com a falha e aprender a ouvir o coração. Nem tudo é bonito e tranquilo, o trabalho é gigante e infinito, mas não estamos sós. E hoje vamos celebrar muito, as pequenas vitórias são todas gigantes para nós. No início eram pais perdidos querendo entender e lutar, com um diagnóstico e uma missão que nem dá pra explicar. Mas por trás disso tudo tem um ser humano perfeito pra amar. 10 anos depois, todos dando a mão, dia de celebrar. É só olhar pro lado agora que você vai sentir que aí tem alguém pra contar. Famílias e profissionais que escolheram mais que um trabalho, escolheram amar. Tá bonito? Tem mais um pedaço aqui, olha só. Família Abrapraxia, que uniu tanta gente linda em todo o país. Seu esforço melhora o mundo e seu brilho faz uma criança viver mais feliz. Ela não é? Ó, para você receber tudo que está sendo compartilhado, você vai ter que entrar lá na internet, no YouTube, e pegar o que já foi compartilhado aqui na primeira reunião. Porque é uma sequência, isso aqui é uma entrega. Nós estamos entregando aqui 10 anos de testemunho. Mas a gente não pode encerrar aqui sem ouvir o testemunho. Agora o testemunho. Nós vimos aqui tudo que diz respeito à associação, ao movimento, ao desafio, à superação. Tudo aqui, ó, aqui, de gente como eu e você. Você percebeu aonde isso chegou no mundo? Que nós não estamos falando apenas de resolver um problema, nós estamos falando de uma coisa redentiva. Que está sendo produzida uma pesquisa genética a partir daquilo que alguém assumiu a responsabilidade aqui. A mesma coisa está acontecendo lá no movimento do Somos Todos Gigantes lá, que gerou uma mobilização numa pesquisa de uma medicação que passou a ser agora incorporada ao programa de saúde nacional. Você entendeu aonde isso chegou? Você está entendendo aonde isso chegou? Que não é um problema resolvido, é muito mais do que isso. É um tipo de gente sendo formada. Gente que não se conforma, gente que não se sente confortável em ter a sua vida tranquila e seu problema resolvido. Amém? Marco Antônio, você como pai, brevemente aí sua história de vida, o que você herdou de vida, de testemunho para você entregar aqui para esse povo? Então, eu acho que aquilo que você sempre falou, né, Paulo Júnior, a gente sempre está atrás de um propósito. E a gente achar qual que é o nosso propósito de vida. Acho que às vezes a gente tem até mais de um propósito na vida, mas tem uns que são mais relevantes e estão dentro da nossa casa e a gente sente isso na pele. E eu acho que a gente conseguiu, de uma forma, usar essa necessidade que a gente tinha dentro da nossa casa para poder tanto melhorar o que a gente precisava. E aí eu falo não só da praxia, mas como ser humano mesmo. Porque, para mim,
Eu aprendo demais com os meus filhos, né? Então, para mim, eu sou abençoado pelos filhos que eu tenho e por esse aprendizado eterno que eu tenho, porque eles estão sempre me forçando a procurar ser uma pessoa melhor. Então, a gente conseguiu enxergar nessa oportunidade algo que pudesse beneficiar a nossa família e a família de várias outras pessoas também. E como eu falei mais cedo, eu me identifico muito com esse propósito e venho me identificando cada vez mais à medida que a gente vai tomando mais consciência e tendo mais maturidade, porque eu sou filho de duas pessoas que se dedicaram à vida profissional delas praticamente toda para cuidar de pessoas com necessidades especiais. Minha mãe é pedagoga, trabalhou com educação especial a vida toda, aposentou nessa área, trabalhando na PAI, Pestalozzi. E meu pai era médico e era fisiatra, então ele tinha uma clínica de reabilitação e trabalhou a vida profissional dele inteira cuidando de gente dentro da reabilitação. Então eu falo que esse propósito... Não, mas seu pai trabalhava com reabilitação, mas ele tinha uma peculiaridade. Ele tinha. Então eu falo que esse propósito, ele existe na minha vida antes mesmo de eu nascer, né? E meu pai, ele ficou deficiente físico com 16 anos de idade. Ele teve uma inflamação no fêmur, na cabeça do fêmur. Na época, meu pai era de 1943, tem 18 anos que meu pai é falecido. Então, ele fez uma cirurgia, foi mal sucedida a cirurgia, e ele ficou deficiente. Então, assim, ele teve uma série de complicações na perna, fez várias cirurgias e ficou deficiente aos 16 anos de idade, que eu falo assim, é a idade, todo mundo aqui sabe, né? Acho que é a idade mais complicada do ser humano. E então, para mim é um exemplo de superação, um exemplo, todo dia difícil que eu tenho, eu lembro... Quero te dar uma boa notícia. Você vai receber uma boa notícia hoje. Seu pai, com 16 anos de idade, ele teve um problema no fêmur, uma inflamação. E, graças a Deus, eles fizeram uma cirurgia nele que foi muito bem sucedida. Verdade. Porque se seu pai tivesse tido o problema dele resolvido, nós não teríamos o fisiatra que nós tivemos, compromissado em transformar a vida dos outros. Então, graças a Deus, a cirurgia dele foi tão bem sucedida que ele ficou coxo da perna, mas ficou sadio do espírito. Então, meu pai realmente, para mim, foi um exemplo de superação, de resiliência. Ficou deficiente aos 16 anos, perdeu 3 anos de escola, então passou todos os preconceitos da vida. O Jacó só prestou depois que ele teve o mesmo problema do seu pai. Mas, graças a Deus, sempre foi uma pessoa de muita fé, fez medicina, fez especialização em fisiatria, foi o primeiro médico fisiatra de Goiânia. Aleluia. Então eu tenho isso para mim. Aguarde, viu? Hoje que esse propósito existe antes mesmo de eu nascer. E você? Seu testemunho. Assim, a Ana foi a criança lá em casa que apontou uma direção, né? Como meu pai falou, nossa família tinha um propósito muito antes da Ana nascer, muito antes de vocês nascerem. Começou com seu pai, acredito. Então, a Ana foi quem apontou essa direção para a nossa vida, quem mudou a nossa realidade, quem mostrou que a gente podia ser pessoas muito mais amáveis, muito mais compromissadas. Então, eu acredito muito nisso. Acredito que é um privilégio, mais que um privilégio, viver tudo isso, estar aqui entregando tudo, ajudando famílias e sendo ajudado também. Amém. Só para complementar, Paulo, eu preciso falar assim que a Sal da Terra sempre foi uma fonte inspiradora para o nosso trabalho. Se não fosse a Sal da Terra, a gente está vindo aqui todo domingo, toda semana, então a gente tem esse contato, que é algo que nos fortifica, nos alimenta. Como você falou, tudo é espiritual. Então, se a gente não tem esse alimento para nos dar força, os desafios são diários, né? Então, mas como toda família tem seus desafios, né? Então, a gente agradece muito essa parceria, o fato da gente estar aqui dentro e pelo privilégio de poder estar aqui e poder contribuir. Amém. Agora senta aí que eu quero dar um testemunho falando da sua casa. Vem cá. Tem cadeira aqui? Tem aí para você. Seguinte. Tudo é espiritual. As coisas visíveis são sombra das invisíveis.
O primeiro problema, o primeiro sintoma na queda do homem, quando o homem caiu no pecado, o primeiro sintoma que apareceu foi a apraxia da fala. Apraxia quer dizer dificuldade de imprimir movimento. Então o homem passou a sofrer de uma paralisia. O homem passou a ser uma pessoa capaz de uma atividade, mas com dificuldade de movimentar. Então nós ficamos capazes de manter uma atividade, mas ficamos impedidos de completar o propósito. Então todo ser humano, a não ser que ele morra, ele é uma atividade em curso. Então, você parado aqui, ó, parado, fica quietinho, faz nada não. Você está em atividade. A vida não é a manutenção da atividade. A vida é o movimento em direção ao propósito. Você está gastando a vida para manter aquilo que não precisa da sua ajuda para ser mantido. A atividade. O universo se mantém na sua atividade. Você não dá ordens para o seu cérebro funcionar, você não dá ordens para o seu pulmão funcionar, você não dá ordens para o seu coração bater. Você entendeu ou não? Esse não é o propósito da sua vida. O propósito da sua vida não é manter você funcionando. Senão você tinha nascido planta. Você tinha nascido passarinho. E estava mais barato. E Deus montava um coral de passarinho, com eles entrando tudo afinado, sem crise de que um deles faltou no ensaio. Deus montava um coral de passarinho sem crise, se vocês estavam cantando o hino errado ou se o repertório não prestava. Entendeu não? O segredo da vida não é manter a atividade, é cumprir o propósito. E onde é que o propósito da vida humana foi quebrado? Na fala. Porque Deus criou todas as coisas falando. Então, se você não diz, se você não entrega, se você não comunica, você vai desenvolver outras sequelas na sua vida. Eu até lancei um desafio aqui para pesquisa lá, que muitas vezes há uma ideia, assim como a gente falou lá da questão do nanismo, há uma ideia de que às vezes a apraxia da fala está associada a outras síndromes. Particularmente, eu acredito que as outras síndromes estão associadas a uma dificuldade humana mais profunda e intrínseca, que é a dificuldade da fala. Porque o Moisés, que tirou o povo do Egito, ele tinha o quê? Para tirar o povo do Egito, Deus usou um cara o quê? O que é uma gagueira? Fala para mim. Não escutei. Apraxia de fala. Ah, é? O Isaías, quando recebeu o chamado, Isaías recebeu o chamado. Isaías é o símbolo da vocação profética proclamatória. Ele é o cara que mais profetizou messianicamente. Quando ele viu a glória de Deus, ele identificou na vida dele o quê? Fala para mim o que o Isaías identificou. Não, uma impureza onde? Na mão, na barriga, no pênis, na vagina. Onde foi que o Isaías identificou que ele tinha um problema para ele não conseguir cumprir o propósito? Ele tinha o quê? O lábio dele estava travado, ele tinha um impedimento de fala. Aí Deus veio e tocou na mão dele, tocou no cérebro dele, tocou no coração dele. Não, onde foi que Deus tocou a vida do profeta para que ele cumprisse seu propósito? Onde é que o seu filho está sendo mutilado para não cumprir o propósito? Então vou te falar uma coisa. Aqui o que não falta é recurso. Está vendo isso aqui? Está vendo essa criança que vai nascer? Aqui não falta recurso.
Aqui não falta recurso. Todo mundo aqui tem condição de revolucionar a humanidade. Se nós pegar 10 pessoas, se a gente pegar 10 pessoas aqui aleatórias, se vendar meus olhos e mandar eu pôr a mão na cabeça de 10 pessoas aqui, o time que eu vou reunir aqui de 10 pessoas, consegue mudar a história de Goiânia, consegue mudar a história do Brasil, da América do Sul e do mundo. Sem medo de ser feliz. Agora, 75% das crianças que vão nascer aqui, e até a sua criança nascer e completar 20 anos, talvez essa estatística não seja 75%, seja 95%, porque hoje 75% dos jovens nascidos nesse país querem morar fora. E sabe por que eles querem morar fora? Para comer bem, dormir bem, morar bem, vestir bem, andar bem. E sabe qual é a única coisa que eles não vão ter lá fora? Voz. Você vai entrar muda e sair calada. Vestindo bem, comendo bem, andando bem. Agora eu vou te dar uma notícia. Aqui nessa região onde é que eu moro, tem cadeira de roda de todo tipo. Tem uma cadeira de roda que a Alana usou quando ela saiu do hospital. É uma básica, só tem 2 rodinhas, tem que tocar com a mão, não tem motor. Linda, maravilhosa, foi os irmãos que ofertaram. Então a Alana foi lá, eles ofertaram, fomos lá, pagamos o aluguel, graças a Deus devolveu. Mas aqui você não tem noção do tipo de cadeira de roda que já inventaram, não. Aqui tem umas cadeiras de roda que é com 4 pneus, pneu dessa largura, roda com 1.200 cavalos de potência, só cabe 2 pessoas e custa mais de 4 milhões para pagar ela. Mas continua sendo uma cadeira de roda, porque o ser humano que senta dentro dela é o mesmo ser humano paralítico, impotente, que senta dentro de um Fusca e acha que porque ele está no Fusca ele não pode. E o outro acha que só porque ele está num carro caro, ele pode. Então os dois são cadeirantes, com todo respeito. Você entendeu ou não? Sabe por quê? Porque ele tem uma apraxia de quê? De fala. Ele não consegue completar o movimento que traz uma direção. Ele é mudo. Ele foi castrado. Ele é impotente. Fica em pé, deixa eu ler o que esse cara sofre. Vou falar o diagnóstico aqui, ó. Vem cá. Eu vou ler o diagnóstico. Não conheço a vida particular de ninguém aqui, não, mas vou ler o diagnóstico. Eu sei mais do que digo, eu penso mais do que falo e eu entendo mais do que você pode imaginar. Você acha que isso aqui se aplica pelo menos assim 50% de quem está aqui? Vou piorar. Você acha que isso aqui se aplica a mais de 70% de quem está aqui? Vou dizer uma coisa para você, Soraya, e vou me incluir nisso. Essa frase se aplica a 100% de quem está aqui. Glória a Deus, amado. Então hoje nós vamos ler Isaías para fazer a ceia. Hoje a nossa ceia vai ser silenciosa. Amém? É bom que você saiba que amanhã, dia 5 de maio, é comemorado o Dia da Língua Portuguesa. E nós estamos aqui, à véspera de celebrar o Dia da Língua Portuguesa, celebrando o Dia da Apraxia da Fala. Queria te falar uma coisa. Você vai ouvir um testemunho agora. Você vai ouvir um testemunho agora vindo da Fabiana. Fabiana, foi pedido uma ajuda à Associação Americana, presta atenção, povo de Deus reunido aqui na Congregação Alfa, no Planalto Central, Associação Americana de Apraxia da Fala. Falta dinheiro lá? Não. Não, põe no microfone, eu quero escutar. Não falta dinheiro lá. Essa mulher aqui... Um dos apelos que eu fiz, a gente caminha junto tem 10 anos, um dos apelos que eu fiz, eu falei assim, ô Fabiana, a gente quando vai lidar com o problema, há uma tendência da gente assumir o problema que a gente está enfrentando. Tipo assim, se você for para um lugar onde é que tem pneumonia, você não vai pegar lepra. Se você for um lugar que tem lepra, você não vai pegar pneumonia. Então, a Fabiana estava desenvolvendo uma apraxia da fala. Trabalhando demais, ela não estava falando. Aí ela sabia mais do que dizia, pensava mais do que falava e sabia muito mais do que você era capaz de imaginar. Então, pronto, estamos resolvendo isso. Então, aí, peraí,
Aí, a Associação Americana, que não falta dinheiro, não falta pesquisa, não falta nada, pediu ajuda da Associação Brasileira, que começou a partir dessa família aqui. Qual foi a ajuda que eles pediram? Foi dinheiro emprestado para ver se nós põe R$1 lá? Não? O que eles pediram para você, Fabiana? Na realidade, esse ano a gente está indo fazer uma palestra lá na Associação Norte-Americana, na Conferência de Apraxia de Fala na Infância, para contar o que a gente está fazendo no Brasil, porque a gente consegue mobilizar mais profissionais, mais famílias. Quer dizer que a Associação Americana de Apraxia está confessando para você que eles estão com problema de apraxia da fala lá. Isso. Aí eles estão pedindo que a Associação Brasileira de Apraxia da Fala ajuda eles a fazer a terapia da apraxia da fala da Associação Americana. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Glória a Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Então, em nome de Jesus, está escrito aqui assim, ó. E eu então gritei, ai de mim que eu estou perdido, pois sou um homem que tem dificuldade para falar. Eu sou um homem com lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu sou uma pessoa com apraxia de fala que vive no meio de um povo de apraxia de fala. E agora meus olhos viram a glória do Senhor. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como Atenais. E ele tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida, o seu pecado foi perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, e agora, a quem enviarei? E quem irá por nós? Agora que a gente está curado dessa apraxia de fala, o que todos nós vamos dizer? O que você vai dizer? Eis-me aqui. Me envia. Quer saber que você foi curado? Sabe como é que essa casa foi curada? Não era a Ana, éramos nós. Nunca foi a Ana. Éramos nós. E sabe como é que começou a cura? Porque alguém disse, eis-me aqui. Sou eu, não é mais ninguém, não. É como o Marco falou, né? A Ana trouxe a direção para a gente. Acabou. Então agora você vai pegar o seu pãozinho e em silêncio você vai abrir ele como uma flecha disparada, como um vetor. Você vai pegar seu pãozinho caladinho e vai falar com a sua mão. Isso é um pouco de mim que é entregue para você. Então você não vai comer seu pão, não. Você vai entregar para alguém. Glória a Deus. Porque essa sua fala, eis-me aqui. Então reparte seu pão com alguém agora. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Abraça, se envolva, adota alguém. Se você ainda não descobriu para onde vai o seu vetor, vai ajudar alguém. Vai se envolver, vai se abraçar, vai abraçar. Seja inconformado. Eu queria convidar você agora a ficar de pé. A ficar de pé. E Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, Paulo fala qual é a cura. E ele diz que o espírito da fé é crer e também falar. Por isso, crie e também falei. Sabe por que é falar? Sabe por que o espírito da fé é falar?
Porque a palavra de Deus diz assim, enchei-vos do Espírito. E enchei-vos do Espírito não é você vir aqui e ficar aqui, ó. Encher do Espírito não é fungar. Puxando tudo quanto é ar que existe. Ser cheio do Espírito não é você puxar o ar do Espírito que está na sua mulher. Encher do Espírito não é você sugar o Espírito do seu marido, sugar o Espírito da sua mulher, sugar o Espírito dos seus filhos. Encher do Espírito não é você vir aqui sugar o Espírito da sua paróquia, sugar o Espírito da cidade, sugar o Espírito do país, do seu condomínio. Não, sabe como é que a gente enche do Espírito? Falando. Soprando, entregando, doando. Enchei-vos falando. Você quer saber que você é cheio do Espírito, então você fala. Você cumpre o movimento, você entrega. Por isso é cri, por isso falei. O que você vai falar para os problemas que estão à sua volta? Você vai chegar lá na sua empresa, tem um problema, você vai fazer o quê? Pedir. Você vai pedir. Você vai pedir para a empresa ficar boa, para te pagar o salário que você merece? Você vai pedir para a sua mulher ficar boa, para você ter a mulher que você merece? Você vai fazer o quê? Pedir para o seu marido converter, para você ter o marido que você tanto merece? Você vai pedir o que mais? Ou você vai chegar e dizer assim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu sou o marido que você precisa. Eu sou o trabalhador que você estava esperando. Cheguei. Eis-me aqui. Mas agora vocês aguentam também, porque eu vou dar palpite na vida de todo mundo. Vou intrometer na vida de todo mundo. Antes de vocês perguntar, eu já falei. Você é igual Davi. Ei, Davi, você gosta de ficar inventando uns problemas aí que nem é seu. É isso mesmo. Sou a pessoa mais intrometida. Porque para plantar semente você tem que intrometer. E vai dormindo com esse barulho aí e dá o sentido todo que você quiser dar para essa palavra. Fé é uma intromissão. É uma intromissão de quê? De fala. É de alguém que não quis se calar. Que não se sentiu impedido. Amém? Então, bebei dele todos com alegria. O cálice da nova aliança. O problema já foi resolvido. Aquilo que você estava esperando já foi resolvido. O pecado já foi tirado. A culpa já foi removida. Você não vai chegar em nenhum lugar onde o pecado, o problema, seja impedimento de você cumprir o propósito. Sabe por quê? O sangue foi derramado. Bebei dele todos. E agora, juntos, diga comigo, cri, por isso falei. Por isso falei. Cri, por isso falei. Por isso falei. Pergunta para o seu irmão, falou o quê? Aí você responde, eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Nós somos os enviados. E é isso que vamos falar. Onde você chegar, você vai chegar e falar assim, cheguei. Pode ficar em paz, gente, cheguei. E chegou a vocês o reino de Deus. Amém? Quer falar? Quero. Essa família que me ensina todos os domingos, todas as palavras. A gente poderia estar lá em casa se vitimizando, a gente poderia estar lá em casa se fechando, não dividindo nada, mas a gente assumiu a responsabilidade. Não é fácil ter uma criança com deficiência dentro de casa, a sociedade ainda não aceita direito, a escola não aceita, mas nós viemos aqui para transformar e fazer desse mundo melhor. Ô, Fabiana, deixa eu te dar uma notícia boa. Quem é marido aqui? Quero te dar uma notícia. Compra o livro sobre a praxia da fala, as metodologias, porque não tem um homem casado que não nasceu com a praxia de fala. Não existe, não vai nascer. Não vai nascer marido. Então, mulher... Eu vou começar a receitar esse livro aqui. Qualquer um dos dois. Nós vamos começar a... Não estou brincando.
Nós vamos começar a colocar isso no currículo de relacionamento conjugal. Porque às vezes o cara está travado. E tem ainda o cara que não assume, né? Exato. Ó, é o seguinte, isso aqui é um livro de criança que você pode levar para qualquer ambiente para gerar conscientização, tá bom? Uma boa semana para todos, que o amor do Pai, a graça do Filho, a graça, a oferta espontânea, a comunhão, a unidade, o consolo, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Vamos em paz. Amém.